Bom dia, nono ano. Espero e desejo que todos estejam bem e com saúde. Iniciaremos a nossa aula de hoje fazendo a correção dos exercícios do dia 20 de maio, tá? Na quarta-feira passada eu passei essas atividades e nós iremos corrigir hoje. Primeira questão: qual das sentenças a seguir é falsa? Nós temos 4 sentenças, 4 igualdades. E nós precisamos verificar os valores que representam essa igualdade. Então, nós temos aqui um produto de radicais. Eu preciso multiplicar os índices, tá? Na letra A, raiz cúbica da raiz quadrada de 11. O que eu tenho que fazer? Multiplicar o índice 3 pelo índice 2. Então, 2 vezes 3, 6. Raiz sexta de 11. É verdadeira a letra A. A letra B, nós temos uma raiz quadrada da raiz cúbica de 2. Se é um produto de índices, 3 vezes 2 dá 6. Aqui na igualdade está índice 5. Raiz quinta de 2. Então, ela é falsa. Eu não somo os índices. Eu multiplico. Por isso que eu coloquei ali, ó, deveria ser 2 vezes 3, vai ficar raiz sexta de 2. Então, a letra B é falsa. A letra C, raiz quadrada da raiz quadrada de 1024. Multiplicando os índices 2. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Raiz oitava de 10. Só que a resposta da letra C, ela está simplificada. O que foi feito para ela se tornar simplificada? Olha, o expoente 10 e o índice 8 são números pares e são divisíveis por 2. Observe que eu coloquei em vermelho, ó, 8 dividido por 2 e 10 dividido por 2. Eu simplifiquei. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Então, a resposta simplificada é raiz quarta de 2 à quinta. Então, a letra C, ela é verdadeira. Agora, olha a letra D. Raiz cúbica da raiz quadrada de 81. Multipliquei o índice 3 pelo índice 2, da raiz sexta, de 3 à quarta. Observe que o índice 6 e o expoente 4 são números pares e divisíveis por 2, tá? Então, dá para simplificar 6 por 2, que dá raiz cúbica. E dá para simplificar o expoente 4 por 2, que vai ficar 3 ao quadrado. Então, a letra D também é verdadeira. Então, nessa questão aqui, somente a letra B é falsa, tá? Número 2. Dê o valor do número x em cada uma das seguintes igualdades. Se é uma igualdade, eu preciso analisar o que vem antes do sinal de igual e o valor que vem depois. Observe que eu coloquei um exemplo aqui. Raiz 12ª de 5 à oitava é igual a raiz de índice x de 5 ao quadrado. Então, eu preciso descobrir o valor de x. Essa questão aqui você pode fazer pelo raciocínio lógico ou você pode usar razão e proporção, que nós aprendemos lá no 7º ano, e aplicar a regra de 3. Então, você tem métodos diferentes para chegar à resposta. No meu exemplo que eu fiz, eu tentei descobrir através de um divisor comum. Analisando quem? O expoente 8 do 5, né? E o expoente 2. Observe que de 8 passou a valer 2. Quem é o divisor comum de 8 para dar 2? Tá? Eu dividi 8 por 4, né? Que tá dando 2.
Assim como eu dividi o 8 por 4, eu também preciso dividir o 12 por 4, porque tem que ser um divisor comum. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Então, o valor de x é 3. Utilizei o meu raciocínio lógico para chegar a essa conclusão, tá? Achando um divisor comum entre os expoentes fornecidos. Aí depois eu dividi o 12 por 4, tá? Uma outra maneira de resolver é utilizando as frações. Como que eu montei as frações aqui na letra A? Eu peguei o índice 14 e coloquei sobre o expoente 6. Depois eu coloquei o sinal de igual, utilizei o índice x e coloquei sobre o expoente 3. É uma maneira de você descobrir o valor de x também. Apliquei regra de 3. 6 vezes x, 6x. 14 vezes 3, 42. Dividi 42 por 6. Então, o x na letra A vale 7. Poxa, eu não fiz assim. Eu usei o raciocínio lógico. Olha como que eu pensei. Eu peguei o expoente 6 e o expoente 3. Poxa, de 6 passou a valer 3. Então, dá para dividir 6 por 2, que dá 3. O mesmo raciocínio você faz com o índice. Pega o índice 14 e divide por 2. 14 dividido por 2 dá 7. É uma maneira também de você descobrir o resultado do valor de x, usando o raciocínio lógico ou regra de 3, entre índice e expoente. Olha a letra B. Usei novamente razão e proporção e apliquei regra de 3. Coloquei x sobre 6 e igualei a índice 3 sobre 2. Apliquei regra de 3. 2x é igual a 18. E dividi 18 por 2, que é igual a 9. Então, se o x vale 9, 9 dividido por 3 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Você pode fazer o teste e verificar lá, substituindo o valor de x por 9, tá? Na letra C, olha a letra C. Índice 20, expoente x. Índice 4, expoente 3. Montei duas frações e igualei. Apliquei regra de 3. 4 vezes x, 4x. 20 vezes 3, 60. 60 dividido por 4 dá 15. Então, o x vale 15. Substitui lá em cima, ó. Se você colocar o x valendo 15, você simplificando ele por 5, você vai ter 6 ao cubo. Se o índice vale 20, se você dividir o 20 por 5, você vai ter raiz quarta de 6 ao cubo. Então, você tem essas duas maneiras de resolver. Pelo raciocínio lógico, achando um divisor comum entre índice e expoente, ou montando frações e aplicando regra de 3, tá? No número 3, você também pode utilizar esse raciocínio para resolvê-lo. Dadas as igualdades, raiz de índice x vezes a raiz sexta de 10 é igual a raiz 24ª de 10. Então, aqui eu tenho que achar o valor de x. X vezes 6 tem que dar 24. Qual é o número que vezes 6 dá 24? Dá para fazer pelo raciocínio lógico, ó. 6 vezes um número tem que dar 24. Que número é esse? É o próprio 4. Agora, vamos tentar achar o valor de y, ó. Raiz décima de índice y de 2 é igual a raiz vigésima de 2. 10 vezes a letra y tem que dar 20. 10 vezes que número dá 20? O 2. Então, o x ele vale 4
E o valor do y vale 2. Só que além de achar o valor de x e o valor de y, ele pede para você somar. Descubra quanto vale x mais y. Se x é 4 e y é igual a 2, 4 mais 2 dá 6, tá? Então, você pode tentar resolver pelo raciocínio lógico ou montando frações e utilizando regra de 3, tá bom? Número 4. O valor da expressão raiz quadrada de 81 sobre 4, menos a raiz quadrada de 400, mais a raiz quadrada de 225 sobre 100, representa o saldo bancário de Renato. Qual é o valor do saldo bancário dele? Nessa questão, não é necessário utilizar calculadora. Dá para fazer fatorando ou descobrindo um número que, vezes ele mesmo, seja o resultado dos valores que estão dentro das raízes quadradas. Então, vamos começar. A raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, 9 meios menos, raiz quadrada de 400 é 20. 20 vezes 20 dá 400. Então, menos 20. Mais raiz quadrada de 225 é 15. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu coloquei aqui, 9 meios menos 20 mais 15 décimos. Então, agora eu tenho que tirar o MMC entre 2 e 10. MMC entre 2 e 10 dá 10. Divido 10 por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 9 vezes 5, 45. Divido 10 por 1. O 20 está sobre 1. 10 dividido por 1 dá 10. 10 vezes menos 20 dá menos 200, tá? E 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 15 dá 15. Então, eu tenho 45 menos 200 mais 15. 45 com 15 vai dar 60. 200 negativo mais 60 vai dar menos 140. Menos 140 dividido por 10, corta os zeros, vai dar menos 14. Então, o saldo bancário ele é negativo em R$14. Número 5. As medidas do retângulo são dadas em centímetros. Quanto mede a área desse retângulo? Observe que a altura mede raiz quadrada de 40. E a base mede raiz quadrada de 250. A área do retângulo é base vezes altura. Então, eu vou multiplicar 40 por 250. Só que antes de multiplicar, é válido você fatorar, facilita o seu cálculo. Então, a fatoração de 40 é 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5, tá? 2 ao cubo, que eu escrevi como 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 5. Você acha a fatoração através da divisão em fatores primos. Nós já aprendemos isso. A raiz quadrada de 250 é 2 vezes 5 ao cubo. Mas eu escrevi como 2 vezes 5 ao quadrado vezes 5. Observe que as bases que estão ao quadrado, o 2 que está ao quadrado e o 5 que está ao quadrado, eu vou extrair do radical. Então, eu tirei o 2 da raiz e o 5 do radical. Então, ficou 2 vezes a raiz quadrada de 10, vezes 5 vezes a raiz quadrada de 10. Eu multipliquei os fatores. Quem são os fatores? O 2 e o 5, que são os números que estão fora das raízes. 2 vezes 5, 10. E multipliquei os radicandos. 10 vezes 10, 100.
Então, observe que eu tenho 10 vezes a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100, ela é exata, vale 10. Então, 10 vezes 10, 100. Então, a área desse retângulo é 100 centímetros quadrados, tá? Se eu ouço, eu esqueço. Se vejo, eu lembro. E se eu faço, eu passo a compreender, eu compreendo. Então, quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue aprender. Por isso, não desista, tá? E eu estou aqui torcendo pelo seu sucesso. Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-los. Um abraço.